Vamos direto ao ponto. Muitas vezes a gente lê o livro de Josué só como um registro empolgante de batalhas antigas e cenas de ação. Mas olhando um pouquinho mais de perto, a gente percebe que é muito mais do que isso. Na verdade, ele funciona como uma espécie de dobradiça na nossa Bíblia. É o elo vital, o ponto exato de virada entre os 5 primeiros livros, o Pentateuco, e os livros históricos que vêm logo em seguida. Não estamos vendo aqui o povo simplesmente estacionado depois que Moisés morre. De jeito nenhum. É uma progressão estratégica fenomenal. O povo hebreu está saindo de toda aquela vida nômade no deserto para finalmente tomar posse efetiva de sua herança. Neste nosso panorama teológico, vamos investigar essa fidelidade inabalável de Deus através da história, o propósito central do livro e a sua mensagem. Para a gente se organizar direitinho, o nosso estudo vai seguir este roteiro. Número 1. O contexto histórico e arqueológico. 2. A transição e estrutura literária. 3. Um resumo teológico da conquista. 4. Os temas mais complexos, Éden, fé e solidariedade. E, por fim, no número 5, como Cristo aparece em Josué e a aplicação disso tudo. Começando pela parte 1, contexto histórico e arqueológico. Vamos colocar os pés no chão da história real e entender o que estava acontecendo no mundo logo após aqueles 40 anos de peregrinação no deserto. O que é super fascinante sobre a datação desses eventos é o verdadeiro xadrez geopolítico da época. Temos 2 debates principais aí. A visão tradicional, que aponta para o século XV a.C., e uma visão mais tardia, baseada na arqueologia, que sugere o século XIII. Mas, sabe que é incrível? Independente da data exata, a história mostra uma providência de Deus que é simplesmente perfeita. Esse período bateu exatamente com um baita vácuo de poder na região, o Egito estava perdendo a força sobre Canaã e o poderoso Império Hitita lá no norte estava em queda livre. Essa instabilidade toda foi o que permitiu que o povo hebreu, uma nação formada por ex-escravos recém-saídos do deserto, entrasse no território sem dar de cara com exércitos gigantescos ou impérios unificados. O palco estava literalmente montado por Deus. E isso nos leva à parte 2, transição e estrutura literária. Com esse pano de fundo pronto, a gente pode olhar de perto para essa mudança enorme de liderança e ver como o próprio livro foi desenhado para nos ensinar. Olha, passar o bastão de Moisés para Josué é um marco monumental. Pensa bem, Moisés representa toda aquela era do deserto, do nomadismo e de receber a lei lá no Sinai. Já Josué representa a era da conquista, de colocar o pé na terra de verdade. E sob uma lente cuidadosa, a gente nota que Josué não era só um administrador sucessor ou um general super tático. Ele aparece mesmo como o mediador da aliança. A legitimidade dele não vinha só de um currículo militar prévio, ela estava totalmente firmada na promessa divina. Estarei contigo como estive com Moisés. E o sucesso dessa nova liderança estava amarrado a uma única coisa, a meditação constante na Torá. Como lemos logo no primeiro capítulo, a vitória dependia de não se desviar da palavra e sim de implementar a lei que Moisés havia entregado. E essa missão de botar a lei em prática é organizada no texto com uma simetria literária belíssima, dividida em 4 blocos principais. O primeiro bloco, dos capítulos 1 a 5, foca em toda a preparação, tanto espiritual quanto logística. Tem o comissionamento, os espias e os ritos de consagração, como a circuncisão e a Páscoa. Aí a segunda parte, dos capítulos 6 a 12, pisa no acelerador e narra a fase ativa das batalhas militares. A terceira parte muda um pouco o tom. Os capítulos 13 a 22 detalham a distribuição minuciosa da terra entre as 12 tribos, traçando as fronteiras de cada uma. E para fechar a estrutura, os capítulos 23 e 24 trazem as instruções finais e aquele apelo comovente à fidelidade, lá em Siquém. Avançando para a parte 3, resumo teológico da conquista. Agora a gente vai bater no coração do livro, as narrativas de batalha, extraindo o que elas nos ensinam de mais precioso sobre o agir de Deus. O grande ponto que precisamos captar aqui é este. Nesse registro todo, o que decide o jogo não é o tamanho da espada ou a força militar, mas a fé e a obediência. A gente vê isso em exemplos práticos que são inegáveis. A vitória esmagadora em Jericó veio de uma obediência, digamos, bem fora do comum. Afinal, marchar em silêncio e tocar trombetas não é exatamente uma tática convencional, não é? Mas foi a fé que ativou o milagre. Imediatamente depois vem o balde de água fria com a tragédia na pequena cidade de Ai, provando por A mais B que um pecado oculto paralisa o avanço do povo de Deus. Temos também o caso dos gibeonitas, que serve de alerta máximo. Os líderes de Israel foram completamente passados para trás, porque decidiram na base do que viam, do pragmatismo, e falharam em consultar ao Senhor.
E coroando tudo isso, testemunhamos intervenções cósmicas de cair o queixo, como Deus parando o sol só para garantir que a vitória prometida acontecesse cabalmente. Fica mais do que provado. Não tem inimigo que aguente os planos do verdadeiro comandante. O que nos empurra para a parte 4. Temas como Eren, fé e solidariedade. Afinal, esses eventos todos levantam questões teológicas complexas que pedem uma análise madura sem fugir das polêmicas. Um dos conceitos mais difíceis de digerir aqui é o do Eren, que muita gente traduz como anátema ou consagração à destruição. Para a gente entender isso de forma bíblica e não anacrônica, é fundamental voltar lá em Gênesis 15, versículo 16. Esse juízo contra Canaã não foi um ataque de crueldade étnica repentino. Ele só aconteceu muitos séculos depois, quando a medida da iniquidade dos amorreus finalmente encheu. A cultura local estava num poço de corrupção moral extrema, politeísmo absoluto, rituais bizarros, chegando até o terrível sacrifício de crianças em tempos de crise. Então o Eren funcionou como um juízo judicial de Deus, justíssimo contra esse pecado enraizado, e também como uma cerca fortíssima, uma proteção profilática severa para evitar que Israel entrasse num sincretismo religioso sem volta. E isso pinta um dos contrastes mais espetaculares de todo o livro, o choque entre a solidariedade corporativa e a fé que cruza fronteiras. Pensa comigo, de um lado a gente tem Acã, um israelita de linhagem puríssima, mas o pecado de desobediência dele descontou despojos proibidos lá debaixo da tenda, comprometeu a nação inteira e gerou a morte de soldados lá em Ai. Na cabeça da teologia da aliança, a pessoa nunca está isolada. A desobediência privada gera derrota pública. No extremo oposto, em contraste absoluto, a quem nós temos? Raabe, uma estrangeira, prostituta, morando em Jericó. E mesmo assim, ela demonstra uma fé transcultural que é formidável. Ela reconhece que Yahweh é soberano nos céus e na terra. A salvação de Raabe é a prova de que a graça de Deus não liga para fronteiras étnicas, mas responde graciosamente a quem confia nele de verdade. Chegando agora à nossa parte 5, Cristo em Josué e a aplicação prática. Vamos amarrar todos esses fios e elevar nosso olhar da antiga geopolítica direto para a teologia bíblica unificada, vendo as sombras claras do Novo Testamento. Como um bom e denso tratado teológico, o livro de Josué está simplesmente recheado de tipologias de Cristo. A começar pelo próprio nome, viu? A equivalência hebraica para Josué e Jesus é a mesma, Yeshua, que significa Yahvé salva. É um nome que aponta direto como um farol para o Salvador que introduz o seu povo na herança definitiva. A própria transição de liderança fala altíssimo. Josué sucede Moisés e consegue fazer o que a lei mosaica não deu conta de fazer, a entrada efetiva no descanso. Jesus faz exatamente isso pela humanidade hoje, alcançando o que o legalismo jamais conseguiria. A gente vê aquele cordão escarlate na janela de Raabe como uma imagem cristalina do sangue de Cristo preservando vidas no meio do juízo. E no capítulo 5, aquele encontro face a face com o príncipe dos exércitos do Senhor. É uma verdadeira cristofania. É o Cristo pré-encarnado mostrando quem de fato conduz e ganha as batalhas do seu povo. Todo esse testemunho do agir constante de Deus deságua na renovação da aliança lá em Siquém. O líder já envelhecido, depois de presenciar milagres incontáveis e a tão sonhada posse da terra, faz este chamado inesquecível no capítulo 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a consumação de tudo. O livro se encerra com o sepultamento dos ossos de José, um detalhezinho de profunda riqueza teológica, porque sela a fidelidade de Deus, conectando aquela promessa antiga, feita ainda nos dias de choro e opressão no Egito, até o descanso tranquilo na terra de Canaã. A lição fica clara. Líderes humanos, por mais excelentes que sejam, passam, mas o Senhor permanece eternamente no governo da história. Mas a gente precisa ter em mente que tomar posse de uma herança espiritual nunca é a linha de chegada. Manter essa herança exige constância. Então, fica aqui o questionamento profundo para o estudante que mergulha neste texto hoje. Como podemos trazer esse antigo desafio de Siquém para o nosso cotidiano? Aquela decisão radical contra os falsos deuses e contra a mistura com o mundo, o sincretismo, não foi só um evento histórico curioso, mas é uma necessidade imperativa para a vida cristã de hoje. A verdadeira conquista é viver sob a exclusividade espiritual de Deus. O quanto a fé e a obediência diária têm sido fiel da balança para alcançar as vitórias nas nossas batalhas espirituais modernas. Isso exige bem mais do que uma concordância intelectual. Exige ação. Escolhei hoje.